Será que o cristão ainda precisa guardar o sábado? Ou isso era somente para os judeus? Jesus aboliu o sábado na cruz? O sábado é ponto de salvação? Essas e outras perguntas nós vamos estudar na Palavra de Deus hoje. Fica comigo e vamos descobrir juntos. Olá, seja bem-vindo ao canal do IAG. Eu me chamo Harry e eu hoje quero compartilhar com você a verdade sobre o sábado. Aqui em nosso canal você vai encontrar vários sermões, congressos, músicas, vários tipos de estudos bíblicos que você vai poder se enriquecer espiritualmente. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e fique de olho em todas as novidades que temos aqui para o nosso canal. Muitos cristãos, eles não se importam com essa instrução a respeito do sábado, a respeito do sétimo dia. Muitos cristãos se tornam cristãos e seguem o que as suas igrejas dizem. Porém, o que eu venho trazer aqui? Eu venho trazer aqui que nós possamos olhar para a palavra de Deus e ver o que de fato a palavra de Deus fala a respeito desse assunto sobre o sábado. O que ela quer dizer com relação ao sétimo dia, a guarda do sábado nos mandamentos de Deus. O que Jesus falou a respeito do sábado, a respeito dos mandamentos? Será que ele deveria ser de fato guardado pelos cristãos gentios? Antes de iniciar o estudo, eu queria falar duas coisas para você a respeito do estudo da palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que devemos abrir a palavra de Deus em espírito de oração, não com espírito de preconceito, e aceitar o que está escrito. Assim como uma criança desejosa pelo leite materno, devemos também desejar entender qual é a vontade de Deus escrita em sua palavra. O segundo ponto que eu quero comentar contigo é a respeito do próprio Deus da Bíblia. Esse Deus, ele não varia como homem, ele não é flexível. O mesmo Deus que está no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Muitas pessoas acreditam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo, mau, e no Novo Testamento era um Deus bom, um Deus de misericórdia e tudo mais. Porém, tire isso dos seus pensamentos, porque Malaquias 3,6 diz que Ele é o Senhor Deus e Ele não muda. E Tiago 1, verso 17 diz que nesse Deus não há sombra de variação. Então, ao pegar a palavra de Deus, entenda que Ele é um Deus de juízo e de misericórdia e de amor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Qual é a origem do dia de descanso? É interessante pensar que tudo isso teve uma origem, e nós podemos ir ao livro que é considerado a origem de todas as coisas, que é o Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, no verso 2 e 3, ali podemos ver a criação sendo concluída. E o que aconteceu? Deus diz assim, no verso 2, "E havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia sétimo, e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera." Podemos ver no relato da criação que em todos os dias houve alguma coisa sendo criada. Porém, no sétimo não nos é dito nada. Podemos concluir que o sétimo dia foi criado somente com o propósito de ser um dia de descanso. E é interessante, e eu quero destacar e frisar aqui, que dos 7 dias, apenas o sétimo recebeu a bênção. Deus poderia ter abençoado cada dia, assim teríamos todos os dias abençoados. Porém, ele destacou que o sétimo ele abençoou. E mais, ele fez algo maior ainda, ele santificou esse dia. E o que é santificar? É tornar santo, separado do comum para Deus. Então, precisamos levar isso em consideração em nosso estudo, que o sétimo dia foi separado do comum para ser dedicado a Deus. Olhando agora pela genealogia de Adão até o povo de Israel, podemos ver que das várias ramificações dos descendentes de Adão, havia uma descendência que realmente pregava sobre o nome de Deus, falava o nome de Deus. O Deus criador, o Deus verdadeiro. E é interessante que essa ramificação se tornou um povo, chamado povo de Israel. O povo ao qual Deus tomou para si, como seus representantes na terra. Mas a história desse povo, ela leva à escravidão a uma nação idólatra. Uma nação idólatra escravizou esse povo, dadas as circunstâncias, pela fome e tudo mais que aconteceu ali
final de Gênesis até o Êxodo. Porém, no tempo certo, Deus retira seu povo da escravidão. E quando ele retira, Deus começa a ensinar várias coisas para esse povo. E uma das coisas mais interessantes são as leis, os estatutos, os testemunhos que Deus dá para esse povo. É como se Deus quisesse dizer o seguinte para ele: vocês são as minhas testemunhas na terra. Nenhuma outra nação me representa, apenas vocês. Então eu quero dar o melhor para vocês. Então Deus instituiu ali leis e estatutos superiores a qualquer outra nação. E dentre essas leis e estatutos estavam os 10 mandamentos, que está escrito em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, nós temos aqui os 10 mandamentos. 4 mandamentos eram direcionados ao relacionamento do homem para com Deus, e os outros mandamentos, os 6 últimos, eram direcionados ao relacionamento do homem para com seu semelhante, de homem para com homem. E dentre esses 4 do homem para com Deus, Deus deixou um mandamento aqui relativo ao 7º dia. Vamos entender aqui, ó. Diz assim, ó. Êxodo capítulo 20, verso 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Irmãos, vamos parar e analisar algumas coisas aqui bem interessantes. Primeiro, é interessante que Deus quer manter a lembrança sobre o 7º dia, porque o mandamento começa com lembra-te, ou seja, Deus não quer que esse dia passe despercebido, que ele morra durante os anos que vão se passando, mas ele coloca no coração da lei, em tábuas de pedra, que esse dia deveria ser lembrado e que nesse dia não deveria ser feito nenhum tipo de trabalho desnecessário, trabalho para si próprio. Mas ele até explica o porquê que essa lei deveria ser guardada. Ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. Ou seja, Deus remonta aqui os pensamentos, leva os pensamentos dos israelitas aqui para a criação, quando ainda não havia nenhum tipo de nação. Então, aquela ideia de que o sábado foi feito só para os judeus, ela cai por terra aqui, porque o objetivo de guardar o sábado é por causa da criação. E na criação não havia nenhum tipo de nação, nenhum judeu. Havia apenas Adão e Eva. E diga-se de fato que podemos dizer que Adão e Eva, como representantes de toda a humanidade, guardaram o sábado junto com Deus, porque eles foram criados na sexta-feira. E no sábado, com certeza, eles descansaram junto com Deus. Logo, podemos entender que toda a humanidade, pelo menos uma vez, guardou o sábado nos lombos de Adão e Eva. Mas será que esse mandamento, será que essas leis, elas extrapolavam da linhagem real, da linhagem dos judeus? Será que os gentios também deveriam guardar os mandamentos que Deus deu para a sua linhagem, para o seu povo? Isaías 56, verso 2 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Deus está aqui colocando o homem, ele não está colocando só uma etnia, ele está falando para o homem em geral. E ele continua dizendo assim, verso 4, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança. E o verso 6 diz, e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Verso 7, também os levarei a meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então podemos ver que essa mensagem sobre o sábado, ela se estendia além das fronteiras do povo israelita, porque era o prazer de Deus que as pessoas das outras nações conhecessem a respeito da sua lei, conhecessem a respeito dos seus mandamentos e inclusive o sábado. Mas por quê? O próprio mandamento nos ensina, porque ali no sábado as outras nações iriam aprender quem de fato era o Deus Criador, porque eles adoravam outros deuses de pau, de pedra. Mas o sábado era o selo de Deus, era o selo da sua autoridade,
quem guardasse esse dia estava reconhecendo que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Mas e no Novo Testamento? Será que essa guarda do sábado ainda continua? Jesus não veio para abolir a lei? Jesus não aboliu a lei na cruz, né? Morrendo na cruz, guardando todos os mandamentos por nós? Bom, vamos ouvir do próprio Jesus o que ele fala a respeito dos mandamentos. Mateus capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Alguns podem parar aqui e dizer assim: pronto, está comprovado, Jesus veio cumprir a lei. Mas no verso 18, ele continua o seu discurso. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então podemos ver que a lei, ela é eterna. Enquanto o céu e a terra não passar, nada vai cair por terra da lei. E continuando o seu discurso, Jesus diz mais o seguinte: verso 19: Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, ou seja, aquele que observar, aquele que guardar, aquele que obedecer a esses mandamentos, Jesus diz o seguinte: e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, muito cuidado no que você está ensinando a respeito da lei de Deus. Se de repente você está ensinando que a lei de Deus não deve ser mais guardada, Jesus disse aqui que aquele que violar um destes mandamentos será chamado o menor dos reis dos céus. E aquele que ensinar que devemos guardar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, muito cuidado se você está ensinando que não devemos mais guardar a lei de Deus. Vamos olhar um pouco para quem é Cristo. Meus irmãos, Ele é a palavra eterna. Ele é o pensamento de Deus tornado em carne. Em João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Logo, eu quero que você raciocine aqui comigo. Se todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, então Jesus criou o sétimo dia. Então Jesus escreveu a lei no Monte Sinai. Ele incluiu os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos, o sábado. Como que podemos chegar ao entendimento de que Jesus aboliu uma lei que ele mesmo escreveu? E podemos ver que o sétimo dia foi abençoado e santificado antes da queda do homem. Logo, não podemos dizer que foi por causa da queda do homem que Deus criou esse mandamento, mas ele foi feito muito antes. Deus sabia que o homem cairia, mas haveria a possibilidade do homem não cair. Afinal de contas, existe o livre-arbítrio. Eu quero dizer também para você que na época de Jesus, os fariseus criaram tantas tradições, tantas regras para eles guardarem os mandamentos, que tudo se tornou um fardo. A religião era um fardo. Inclusive, o sábado do Senhor era um fardo. E alguns interpretam que quando Jesus está ali ensinando a respeito do sábado, eles acham que Jesus está abolindo o sábado. Mas, na verdade, se você for observar com calma e pela guia do Santo Espírito, vai ver que Jesus está ensinando a verdadeira guarda do sábado. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 12. Quando os discípulos estavam passando pela seara, eles tiveram fome. E eles começaram a colher espigas e começaram a comer. Os fariseus e escribas apontaram para Jesus dizendo: olha, seus discípulos estão fazendo algo que não é lícito fazer no sábado. Irmãos, de fato, era proibido colher no sábado. Porém, neste momento aqui, nós não estamos em uma tarefa de trabalho. Nós estamos aqui aliviando o sofrimento de uma pessoa. Jesus não repreendeu seus discípulos porque toda aquela movimentação que eles estavam fazendo era em prol de salvar pessoas, fazia parte da obra de Deus. Então, quando os discípulos estavam ali se alimentando, eles estavam, na verdade, em meio de um processo de um trabalho missionário, fazendo algo que era lícito, sim. E então Jesus mostra que a atitude deles estava em acordo com o que aconteceu no passado. Quando Davi ele entrou na casa de Deus, os sacerdotes puderam dar do pão para ele, porque ali havia uma alma que estava a perecer. Um dos significados do sábado é isso.
é aliviar o sofrimento. E é o que Jesus mais faz no Novo Testamento, aliviar o sofrimento das pessoas no sábado. Isso nos ensina, ou pelo menos eu compreendo, meu irmão, que o sábado ele é um dia de restauração físico, mental e espiritual, símbolo da felicidade eterna, símbolo da eternidade, quando teremos a restauração de todas as coisas. Então, vamos parar para pensar um pouco aqui. O sábado, ele me faz eu lembrar da criação. E Jesus me ensina, no sábado, a recriação. Ou seja, ele recria todas as coisas. Podemos ver todos os embates de Jesus que em nenhum momento Jesus coloca por terra o sábado. Em outros textos, alguns querem colocar que Jesus é o Senhor do sábado. Mas, meus irmãos, isso não quer dizer que por isso ele está jogando por terra o sábado. Na verdade, ele está dizendo que ele é o Senhor do sábado, ele é o autor do sábado. E também o sábado, ele diz isso explicitamente, foi feito para o homem. Podemos ler isso. Marcos capítulo 2 também, falando sobre o sábado, deixa muito claro que Jesus é o Senhor do sábado. Aqui, ó. Verso 27 diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Os judeus estavam enchendo o sábado de tantas regras, de tantos fardos, que eles mesmos não gostavam nem mesmo de carregar esses fardos, que o sábado se tornou um dia terrível, um dia enfadonho. Mas Jesus vem dizer, vem organizar as coisas, ele vem restaurar a verdadeira santidade do sábado e fala: o sábado foi feito por causa do homem, eu sou o Senhor do sábado. Ele conclui no verso 28, assim o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Então, Jesus é o Senhor do sábado, mas não é por isso que ele, sendo o Senhor do sábado, que ele joga por terra toda a sua palavra lá no Antigo Testamento. Jesus, ele jamais faria acepção de pessoas, dando a um povo uma lei e dizendo a outro povo que não precisaria guardar a lei, que ele condenou muitas pessoas por conta daquela lei no passado. Continuando, vamos ver se os discípulos guardavam o sábado. Quando Jesus morreu, ele morreu numa sexta-feira. E ali podemos ver o que aconteceu enquanto Jesus estava morto. E diz assim em Lucas capítulo 23, a partir do verso 54. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto no seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, meus irmãos, após a morte do Senhor Jesus Cristo, os discípulos guardavam o sábado. Vocês veem que no sábado eles não continuaram fazendo as especiarias, eles guardaram. Assim como Cristo concluiu a sua obra na sexta, no dia da criação, também concluiu a sua obra na sexta, no dia da redenção. E no sábado ele descansou e voltou no primeiro dia da semana, reiniciando novamente a sua obra de redenção. Então podemos ver que o sábado foi guardado mesmo por Cristo, morto, mesmo no finalzinho da sua obra de redenção. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, os discípulos continuaram guardando o sábado. Podemos ver em vários textos no Novo Testamento, em Atos, que os discípulos guardavam o sábado, iam para a sinagoga no sábado. Isso era um costume deles, fazia parte da lei deles. E podemos ver um relato interessante que está em Atos capítulo 16, verso 13, que alguns poderiam dizer assim, mas Paulo era judeu, por isso que ele ia para a sinagoga só abria dia de sábado. Então era lógico que Paulo iria para a sinagoga no dia de sábado. Mas esse relato de Atos capítulo 16, verso 13 é muito interessante. Ele diz o seguinte: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, meus irmãos, podemos ver que aqui Paulo não foi num dia qualquer, ele foi no sábado. E não foi para uma sinagoga que só abre no sábado. Ele foi para a beira do rio. Provavelmente ali as pessoas se reuniam para estar em oração e adoração. E ali podemos ver que Paulo, mesmo assim, guardava o sábado. Alguns podem usar os escritos de Paulo para dizer que ele era contra a lei de Deus. Mas, se olharmos atentamente, vamos ver que, de nenhuma forma, Paulo está jogando a lei de Deus por terra. Então, ele queria mostrar o que a lei faz com um cristão.
Acompanhem comigo em Romanos capítulo 7, que diz o seguinte, versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, depois que ele conheceu o mandamento, que ele fazia o que era errado, Paulo entendeu que ele estava morto. No verso 10 ele diz o seguinte, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. De fato, irmãos, a lei ela não nos salva, mas ela revela os nossos pecados. Ela mostra que precisamos de um Salvador. E quando vamos a Cristo buscar essa salvação, temos nele a perfeita obediência da lei, um homem que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. E ele nos justifica por essa obediência perfeita. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom gratuito que Deus nos dá. A gente não guarda a lei, irmãos, para sermos salvos. Nós guardamos a lei porque fomos salvos. Depois que nós entendemos que vamos a Cristo e Ele nos dá a salvação mediante a nossa fé, entendemos também que pela fé devemos guardar os mandamentos de Deus e não mais ser obediente. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que transgredia qualquer mandamento, não deveria mais transgredir. Paulo nos ensina que a lei ela é um aio, ou seja, ela é um guia que nos leva a Cristo. Por quê? Porque a lei ela me mostra quem de fato eu sou, pecador. Mas aí eu vou a Cristo e em Cristo eu encontro a salvação. E em Cristo, assim como Ele obedeceu os mandamentos de Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele também agora dá para mim o seu Santo Espírito e me dá forças para vencer também o pecado. Esse é o objetivo da lei. Por isso, algumas pessoas tentam dizer assim, vocês querem dizer que são salvos pela lei, pela guarda da lei. Mas não é esse o caso, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que você que está me assistindo. O caso é, somos salvos pela graça mediante a fé, porém, somos salvos para servir ao nosso Criador, para reconhecer quem de fato é o nosso Criador. E qual é a forma que nós reconhecemos? Obedecendo à lei. E assim, Jesus foi o nosso modelo perfeito. E assim como ele foi perfeito, pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos ser perfeitos. Alguns usam o capítulo 2 de Colossenses para dizer que o sábado foi abolido e que os gentios cristãos não precisavam mais guardar o sábado. E lá, em Colossenses capítulo 2, 16, diz o seguinte, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou do sábado. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossos, olha, ninguém julgue vocês por causa dessas coisas, festas, luas novas, sábados, ninguém tem nada a ver mais com isso, isso não precisa mais ser guardado. Esse é o entendimento de muitos. Porém, se você ler o contexto da carta, vai ver que Paulo está tentando defender a igreja dos cristãos judaizantes, aqueles que se tornaram cristãos, mas continuaram fazendo os ritos que eram símbolos de Cristo, símbolo das coisas futuras, que inclusive ele cita aqui no verso 17, que essas coisas são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que era a sombra das coisas futuras, meus irmãos? O que no passado eram sombras das coisas de hoje em dia? O ritual do santuário. Quase todas as coisas que aconteciam ali no santuário eram sombras do que viria. Era uma profecia de todas as coisas que iam acontecer. O cordeiro, o sacerdote, o sumo sacerdote, as festas, cada uma das festas, trombeta, festa dos tabernáculos, todas elas eram símbolos de coisas no futuro. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Mas, lendo o contexto, você vai ver que Paulo está falando principalmente contra a circuncisão, mostrando de fato o que era a circuncisão, que era uma circuncisão espiritual no coração e não na carne. Mas, irmãos, muitos pegam os textos de Paulo e deturpam. Você não poderia anular todo o Antigo Testamento que mostra que Deus ama e honra aqueles que guardam a sua lei. Em Provérbios 28, verso 9, diz que aquele que desvia os ouvidos da lei, até a sua oração será abominável. Você não poderia jogar por terra tudo aquilo com apenas um verso, entendendo errado esse verso. Paulo colocou aqui os sábados dentro de uma posição junto com as luas novas e festas. Nós sabemos que os feriados dos judeus eram considerados como sábado.
Quando havia uma solenidade naquele dia, podia ser o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia. Se caísse naquele dia, se tornava um Shabat, um descanso. Então, sábados aqui pode também incluir esses sábados. Ninguém pode dizer que aqui não está incluído os sábados festivos e não os sábados semanais. De tudo que eu falei aqui, meus irmãos, eu quero deixar bem claro uma coisa sobre o sábado e a salvação. Somos salvos pela graça, como eu já falei. O sábado, ele não é um ponto de salvação, mas ele é um ponto de perdição. Se você sabe que deve guardar os mandamentos de Deus e não pratica, assim você está tropeçando em um, é culpado de todos. Porque se você disser que o sábado não é mais necessário, os outros 9 mandamentos também não seriam mais necessários. Amar a Deus acima de todas as coisas, não chamar seu santo nome em vão. Todos os outros teriam sido jogados por terra também. Agora, dizer que somente um seria jogado por terra, aí eu não consigo enxergar uma lógica nesse argumento. Mas precisamos ver que se esbarramos em um, somos culpados de todos. E Tiago nos fala que haverá um juízo, e a lei de Deus será a norma desse juízo. Seremos medidos por essa lei. Muito bem, mas de fato, olhando pela história, podemos ver que hoje nós temos sábado e domingo. A palavra domingo significa dia do Senhor. Sábado significa Shabat, descanso. Em qual momento houve essa mudança do Shabat para o dia do Senhor? Será que conseguimos encontrar na Bíblia? Nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana. Porém, em nenhum deles, você pode conferir na sua Bíblia, está ali uma celebração. Como por exemplo, vamos acompanhar aqui em Atos capítulo 20, verso 7, diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Meus irmãos, aqui, nós temos aqui no primeiro dia da semana. Qual é o momento em que o dia começa de acordo com a Bíblia? É a partir do pôr do sol. Então, a partir do pôr do sol, de sábado para o primeiro dia, houve ali um partir do pão. Isso não quer dizer que eles estavam ali celebrando alguma coisa. E Paulo falou durante toda aquela noite porque ele precisava viajar no dia seguinte. Mas esse verso aqui não me dá margem para entender que houve aqui uma mudança do 7º dia que foi inscrito com o dedo de Deus em tábuas de pedras lá no Sinai para o primeiro dia que hoje é considerado como um dia do Senhor. Que de fato o nome domingo significa dia do Senhor, mas o nome real desse dia é primeiro dia ou primeira-feira, que é o que nós deveríamos chamá-lo. Outros versos, como 1 Coríntios também, fala a respeito de um ajuntamento no primeiro dia. Mas vamos ver se ali também está tendo alguma celebração, como acontecia no sábado, né? Vamos ver se ali está tendo também uma celebração. Coríntios capítulo 16 diz o seguinte, verso 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Alguns também pegam esse texto, dizem que, olha aqui, eles se reuniam no primeiro dia da semana. Mas o que Paulo está falando aqui, está dando uma orientação que no primeiro dia da semana eles deveriam ajuntar os recursos para poder mandar para os pobres, né, que o Paulo ia passar e ia levar. Então eu não consigo enxergar aqui também, pelo texto, não conseguimos ver que está tendo aqui uma celebração de que a partir de agora esse dia seria o dia de adoração, o dia que deveríamos parar e descansar e não fazer nenhum tipo de trabalho somente para adorar o Senhor. Eu estou vendo aqui uma coleta de recursos para os santos no primeiro dia da semana, que poderia ser feito em qualquer dia comum. Não me parece ser uma obra especial sendo feita aqui, tá? Então, para mim, também eu não consigo enxergar aqui a mudança do 7º dia para o primeiro dia. Mas eu tenho aqui, ao longo da história, alguns textos muito interessantes em alguns livros que falam a respeito dessa mudança. E nós vamos acompanhar esses textos. E começa assim. Tenho aqui evidências textuais da mudança. No livro The Faith of Our Fathers, que é um livro católico, diz o seguinte: você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse
e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Podemos ver aqui, irmãos, este cardinal James Gibbons, ele falando que não tem nenhuma linha bíblica autorizando a santificação do primeiro dia e que as Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, um dia que os católicos nunca santificaram. Ele mesmo diz aqui. Vamos ver mais alguns textos. No Cânones do Concílio de Laodiceia, no Cânon 29, diz o seguinte: Concílio de Laodiceia, um concílio que foi muito importante, que foi decidido várias coisas a respeito da doutrina católica, né, inclusive coisas extremas ali para o povo cristão. Quem é católico deveria estudar muito a respeito disso e ver o que estava escrito ali, porque as doutrinas católicas, elas não mudaram, tá? Desde aquela época, ainda é as mesmas doutrinas hoje, tá bom? Então vamos ver o que diz aqui, ó. Cânones do Concílio de Laodiceia, Cânon 29. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Antes devem honrar o dia do Senhor e, se possível, descansar como os cristãos nesse dia. Ou seja, não deveriam descansar no sétimo dia, como está escrito no mandamento, mas no primeiro dia, porque para eles agora era o dia do Senhor. Olha que interessante, se forem encontrados judaizando, ou seja, você descansar no sétimo dia era como se você estivesse judaizando os outros cristãos. Ele diz: sejam anátemas de Cristo. Ou seja, seja uma maldição de Cristo aqueles que guardam o sétimo dia. No Catecismo Romano, parte 3, capítulo 4, pergunta 17, diz o seguinte: a Igreja de Deus achou conveniente transferir a celebração e a observância do sábado para o domingo. Então, meus irmãos, podemos ver aqui que essa mudança ela foi feita por homens falhos como eu e você. Não foi feito pelo próprio Deus. O texto é bem claro e diz que a Igreja de Deus achou conveniente, né? Vamos avançar aqui. No livro Resumo da Doutrina Cristã, que também é um livro católico, fala o seguinte: enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a Igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, pausa aqui. A Igreja Romana está dizendo aqui que ela era instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus. Não sei se você já assistiu, já viu, já leu a história da Igreja Romana na Idade Média. A quantidade de pessoas que ela disse ser hereges, né? E a quantidade de pessoas que ela matou por conta disso, né? Não sei se você sabe, mas a Igreja Romana impedia as pessoas de ler a palavra de Deus na sua própria língua. Por ela, ninguém teria condições de interpretar o que estava escrito. Somente os líderes religiosos da época poderiam interpretar. Será que essa igreja que fazia tantas atrocidades era de fato instruída por Jesus e dirigida pelo Espírito de Deus? Bom, vamos continuar lendo aqui. Substituiu o sábado pelo domingo. Assim, santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo dia. Domingo quer dizer, e agora é, o dia do Senhor, o próprio ato da mudança do sábado para o domingo que os protestantes admitem, porque, guardando o domingo, reconhecem o poder da igreja para ordenar dias santos e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado. Então, meus irmãos, a história da Igreja Católica Romana mostra claramente que foi ela quem mudou a observância do sétimo dia para o primeiro dia. E todo aquele cristão que guarda o primeiro dia ao invés do sétimo reconhece a autoridade dela, a autoridade em mudar a lei de Deus. Você concorda com isso? Você acha que realmente a Igreja Católica Apostólica Romana ela tem essa autoridade em mudar os tempos e a lei? Se você é um cristão bíblico, deve com certeza ter uma boa base bíblica para dar essa autoridade para a igreja, né? Então vamos fazer aqui um contraste. Deus diz em sua palavra que o sétimo dia que as pessoas deveriam descansar, e fazendo isso reconhecem a sua autoridade como Criador. E a Igreja Romana diz que ela fez essa alteração, que não é mais o dia que Deus colocou, mas é o primeiro dia, é considerado agora como domingo, dia do Senhor. E ela tem autoridade sobre isso por ser a representante de Deus. O que você acha? Você acha que, de fato, ela tem essa autoridade, como eu perguntei ainda agora?
nós podemos ver um grande contraste e um embate aí entre autoridades, entre a Igreja de Deus e o seu próprio Criador. Eu gostaria de falar com vocês agora a respeito das profecias, o sábado no futuro. Será que está escrito nas Escrituras que guardaríamos o sábado no futuro? Bom, podemos ver aqui no sermão de Jesus, nas profecias a respeito do futuro, no capítulo 24, em todo aquele discurso profético de Jesus no capítulo 24, falando para os seus discípulos como que seria os eventos nos últimos dias, como que seria a destruição de Jerusalém no ano 70, Jesus fala para os seus discípulos a seguinte frase, capítulo 24, verso 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Para um pouco para pensar. Jesus estava falando para os seus discípulos a respeito do futuro. Se Jesus estava falando a respeito do futuro, dos eventos que iam acontecer, todas as calamidades, e ele comenta aqui a palavra sábado, é sinal que os cristãos, mesmo após a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus, eles ainda estariam guardando o sábado e que eles deveriam orar para que essa fuga não precisasse acontecer no sábado. Então é muito claro, né? De fato, Jesus não aboliu o sábado quando ele morreu na cruz, porque os cristãos continuariam guardando o sábado mesmo após a morte de Jesus. Olhando agora para o tempo do fim, eu quero ver alguns textos com vocês no livro do Apocalipse. O primeiro texto que eu quero ver com vocês, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele teve essa visão no dia do Senhor. E esse dia do Senhor aqui, com certeza, não era o primeiro dia, era o sábado. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. E diz o seguinte, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, João estava ali num dia do Senhor, que muitos interpretam aqui o dia do Senhor como o primeiro dia da semana, alegando que o dia foi mudado pelos cristãos, pelos apóstolos, foi mudado. Mas já vimos aqui que não tem base bíblica, que nem Paulo, nem Pedro, nem João, ninguém mudou o dia do Senhor, do sétimo dia, para o primeiro dia. Então, esse dia do Senhor aqui, que João está tendo a visão de todo o Apocalipse, era um sábado. Então Jesus escolheu o seu dia, porque ele é o Senhor do sábado, para revelar para João todas as coisas que em breve iriam acontecer. E olhando ainda mais profundo para os últimos dias, João viu no capítulo 14, e ele relata para a gente, 3 anjos voando pelo meio do céu. E ali há uma mensagem para todos os povos e todas as nações da terra nesses dias. E ele diz assim, capítulo 14, verso 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Para um pouco aí, vamos pensar aqui um momentinho, vamos interpretar direito. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, estamos vendo aqui um mensageiro trazendo uma mensagem, que é o evangelho eterno. Que evangelho eterno e para que serviria esse evangelho eterno? O relato diz que era para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo. Então, esse evangelho eterno deveria ser proclamado para todo o planeta, né? E no verso 7, vamos ver que evangelho eterno era esse. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, o que é temer a Deus? Temer a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui está também o temor do Senhor é obedecer aos seus mandamentos. Então, temer a Deus é reconhecer Ele como Criador e mantenedor. E é isso que está escrito, continuando o verso. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Meus irmãos, aonde é que está escrita essa passagem? Qual é o mandamento da lei de Deus que reconhece Deus como Criador que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas? É o 4º mandamento, é o sábado do Senhor. O sábado do Senhor é que revela quem é o Criador. Ele é o selo que diz qual é o título de Deus como Criador e qual é toda a abrangência do seu governo, que é
todo o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Mas por que devemos temer a Deus e dar glória a Ele? Porque vindo é a hora do seu juízo. Então, um juízo, quando acontece um juízo, existe ali um acusador e alguém que está sendo acusado. E existe uma norma a ser seguida, uma norma correta. E nós já vimos que a norma que vai ser usada no juízo é os 10 mandamentos, é a lei de Deus. Essa é a norma que vai ser usada. E, continuando a leitura, vamos ver outras 2 mensagens dentro desse bloco de texto. O segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia. Babilônia significa confusão, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Fornicação na Bíblia também quer dizer apostasia, quer dizer que uma pessoa ela deixou Deus de lado e agora está seguindo outros deuses. E esta confusão, chamada Babilônia, ela levou as pessoas a adorar a outros deuses. É isso que o Apocalipse está querendo ensinar. E no verso 9, seguiu um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Nós estamos falando sobre a imagem da besta e o seu sinal na sua testa. O que isso tem a ver? O verso 7, que fala que devemos temer a Deus e adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. E o que isso tem a ver com os mandamentos de Deus? Porque aqueles que vão ser salvos da ira de Deus são aqueles que estão incluídos no verso 12 do livro de Apocalipse 14, que diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui está a paciência dos santos e aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Mais uma vez, nos remete à lei de Deus, à palavra de Deus. Nos remete aos 10 mandamentos. Então, o que tem a ver o sinal da besta e a sua imagem? Receber seu sinal na testa ou na sua mão? Receber um sinal na testa significa consciência. Você fazer algo por consciência. E receber o sinal na mão significa que você não acredita naquilo, mas que você vai fazer mesmo não acreditando. Então precisamos entender o que é o sinal da besta. Outro texto que fala a respeito do sinal da besta está no Apocalipse 13. No Apocalipse 13 nós temos aqui a história de 2 bestas. Uma besta com um chifre pequeno, mas que fala como dragão, que está a partir do verso 11, e uma besta que surge do mar que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Calma, não precisa ficar com medo. Na realidade, tudo isso aqui são símbolos para mostrar sistemas religiosos e políticos dentro da história. Então, João usou vários símbolos para que a escritura pudesse se manter intacta, fisicamente falando. Ninguém pudesse destruir se ele colocasse o nome devido a cada símbolo. Mas podemos identificar que no capítulo 13, verso 1 até o 10, estamos falando aqui de um sistema religioso que desonra o nome de Deus e que muda a lei. E nós acabamos de ler algumas frases, alguns textos que mostravam quem de fato mudou a lei de Deus. E quem mudou a lei de Deus foi a Igreja Católica Romana. Então, entendemos no Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, eu não vou ler aqui porque senão o estudo ia ficar muito comprido, que ali está falando da Igreja Católica Romana, todas as atuações que ela teve, a ferida mortal que foi curada, uma boca para proferir blasfêmias, e isso inclui Daniel, capítulo 7, o chifre pequeno que tinha uma boca também, que tinha blasfêmias. Podemos ver ao longo da história todos esses acontecimentos. Mas a partir do verso 11, inicia o relato de uma nova besta surgindo, que ela falava como dragão. E é interessante que essa besta surge logo após a outra besta anterior, que foi o papado. Quando o papado ele cai por terra em 1798, se levanta uma grande nação chamada Estados Unidos. E essa nação, ela surgiu com valores reais, valores a respeito da liberdade religiosa. Porém, aos poucos nós vamos vendo que isso vai mudando. E aqui nós temos o relato de que essa besta de 2 chifres, ela faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da outra besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem
à besta que tinha a ferida da espada e vivia, se referindo à igreja romana. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta, vamos entender aqui, o que era a besta na Idade Média? A besta era o poder civil junto com o religioso, ou seja, o poder religioso comandava o poder civil. E esse poder religioso, ele dava os ditames da consciência da pessoa, do que ela deveria acreditar ou não. E quem não seguisse isso seria fulminado, seria exterminado do governo, né, de todo o território. Então, a Igreja Romana, ela teve essa imagem da besta, ela foi essa besta, né? A besta de fato era isso, era o poder civil e o poder religioso em um só governo. Quando surge a América, ela era uma região livre disso. Ela surgiu para ser livre, porém, com o tempo, a profecia mostra que ela transforma o seu pensamento e agora os protestantes que fugiram da perseguição papal, agora eles formam uma imagem à besta, fazendo o quê? Fazendo com que eles controlem o poder civil. E todo aquele que não seguir o que ele diz aqui, ó, verso 15, e foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. A imagem da besta é o poder religioso comandando o poder civil, o protestantismo comandando o governo, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que essa imagem da besta ela vai fazer? Ela vai criar a sua própria forma de governo e dizer que aquele que não seguir o que eles estão dizendo vai ser morto. E aí vai se levantar uma grande perseguição. Aí nós temos um decreto de morte. Continuando, e faz que todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. O que eu falei ainda agora? Um sinal na testa significa consciência. Na mão, ele sabe que não é certo, mas faz mesmo assim. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, irmãos, o que isso tem a ver com a palavra de Deus, com os 10 mandamentos? Que contraste que temos entre esse sinal da besta, da sua imagem, com a palavra de Deus, os 10 mandamentos? É simples. Em Ezequiel, no capítulo 20, nós temos ali também um sinal que Deus dá ao seu povo. Ele diz o seguinte, Ezequiel 20, 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Irmãos, o sinal de Deus é o sábado. E o contraste disso é um dia que quer ser igual a esse dia, é alguém que quer ser superior. O texto diz que quem guarda o sábado vai estar demonstrando que reconhece o nosso Criador, o Deus de Israel, como seu Deus. Logo, eu posso concluir que aquele que não guarda, ou aquele que está guardando um outro dia, está reconhecendo uma outra autoridade como seu próprio Criador. E é isso que a própria Igreja Romana falou, né? Aqueles que reconhecem o domingo como o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor, está reconhecendo a autoridade da Igreja. Por isso, o anjo conclui em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Irmãos, para concluir, eu quero ainda falar só mais um detalhe a respeito dos 10 mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8 em diante, Deus dá ordem e instrução a Moisés para a construção de um santuário. Ainda não seria um templo, mas seria o tabernáculo. E ali podemos ver que Deus pede para Moisés seguir todo o exemplo que ele iria mostrar. Deus ia mostrar algo para Moisés e Moisés teria que copiar tudo aquilo que ele visse. E dentre as coisas que ele copiou, ele construiu uma arca, uma caixa de madeira, revestiu ela de ouro, fez uma tampa com 2 anjos em cima e dentro dessa arca ele colocou os 10 mandamentos. Aquela arca, tudo aquilo ali se tornava santo por conta dos 10 mandamentos. Quando o povo de Israel saía para a batalha, eles levavam esses 10 mandamentos. E sabe o que acontecia? O povo estava sendo julgado, as outras nações idólatras estavam sendo julgados porque não guardavam aqueles 10 mandamentos.
E aquele mandamento era um testemunho de que eles estavam em pecado e que eles deveriam ser exterminados. Por isso, Israel levava a arca toda vez que saía para a batalha. E eu quero ver com você uma coisa interessante. Aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 11, verso 19, nós temos aqui um trecho aqui muito interessante. Olha só o que João fala para a gente. Abriu-se no céu o templo de Deus, ou seja, assim como Moisés construiu o tabernáculo, que depois se tornou o templo, né, de Deus, que Salomão construiu, há um templo no céu. O que João enxerga dentro do templo? Olha aqui, ó, capítulo 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Irmãos, exatamente como está escrito lá no Êxodo. Como Deus falou para Moisés fazer. Moisés simplesmente fez uma cópia do que está no céu. E se a arca de Deus foi vista no céu, com certeza os 10 mandamentos originais estão lá também. Com certeza, quando Jesus deu ali os 10 mandamentos para Moisés no Sinai, ele escreveu com seu próprio dedo, ele estava transcrevendo o que já estava no templo no céu. Então, os 10 mandamentos, meus irmãos, eles vão ser por toda a eternidade. Lembrando que no antigo Israel, no santuário, aquela arca e o propiciatório era onde se revelava ali a manifestação de Deus. Logo, podemos ver que no céu deve ser acima dessa arca também que Deus deve se revelar. Ou seja, aquela arca faz parte da base do trono de Deus. Então, justiça e juízo fazem parte do teu trono. Então, meus irmãos, os 10 mandamentos vão ter um ponto crucial nestes últimos dias. Talvez ninguém vai reclamar pelo primeiro, segundo, terceiro, quinto mandamento, sexto, todos vão dizer assim, esses mandamentos tudo bem, mas o sábado, irmãos, tenha certeza que a grande controvérsia nesses últimos dias vai girar em torno do sábado, porque ele é o mandamento que reconhece a autoridade do nosso Criador. E existe um outro ser que está querendo receber essa autoridade. Tá? Então, guarde isso em mente, meus irmãos. Isso está muito revelado aqui na Palavra de Deus, especialmente no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. E será que o sábado vai ser guardado pela eternidade? Bom, existe um verso bíblico que fala sobre isso. E está em Isaías, capítulo 66. Quero abrir aqui para vocês e ler para vocês, bem que no último capítulo do livro de Isaías, falando já sobre a nova terra, novos céus, diz assim, ó, no verso 22, porque os novos céus, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será, no verso 23, será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. A lua nova simboliza o início de cada mês, e de um sábado ao outro significa um ciclo semanal. Podemos ver que, sim, vamos guardar o sábado por toda a eternidade, mesmo quando houver novos céus e nova terra. Porque, de fato, nós vamos estar sendo submissos ao nosso Criador, reconhecendo Ele como Criador e mantenedor de todas as coisas. Agora eu gostaria de conversar com você, que tem me assistido até aqui, que chegou até aqui nesse estudo. Eu quero fazer uma pergunta. Você se considera um cristão bíblico? Um cristão que de fato crê na palavra de Deus e assume que o que está escrito aqui deve ser seguido, que esta é a sua única regra de fé e prática e que além disso daqui não deveríamos avançar porque aqui está tudo o que precisamos? Você confia nessa palavra? Então eu te pergunto, por que o cristão não deveria guardar o sábado? Aqui mostra a verdade a respeito do sábado. Mostra a verdade que o sábado é um memorial da criação. Mostra que o sábado é o selo do Deus vivo. É o selo que mostra o título de Criador a Deus, que dá a Deus o título de Criador, que mostra até onde que vai a distância do seu governo, quais os limites do seu governo, que é toda a criação. Aqui mostra que guardar esse dia é um reconhecimento de sua divina autoridade, que é um privilégio reconhecer diante do mundo e diante do universo quem é o nosso Criador. Meus irmãos, meus amigos, você que está me assistindo,
Eu guardo o sábado não porque ele é bom para mim, não porque eu acho ele gostoso, descansar, não. Eu guardo o sábado porque eu reconheço que Deus é o meu Criador. Quando eu paro as minhas atividades durante a semana, eu quero dizer assim, eu não quero viver para mim, eu quero te reconhecer que o Senhor é o meu mantenedor, que o Senhor é quem cuida de mim e que por mais que eu possa me esforçar tanto durante a semana, tudo provém de ti e eu quero reconhecer isso, parando todas as minhas atividades egoístas e me dedicando a um momento de estudo, de oração, um momento de visitar os pobres, de aliviar os sofrimentos. É por isso que eu guardo o sábado. Não porque simplesmente é para o meu bel prazer. E eu não quero que você guarde o sábado achando assim também que é para ser para o seu próprio prazer. Não, na verdade, vai ser um prazer porque eu estou sendo submisso ao Criador de todo o céu e de toda a terra. E principalmente submisso à palavra de Deus. Talvez você possa estar me perguntando se você entendeu que é necessário que o cristão guarde o sábado, mas como é que guarda o sábado hoje em dia? Como é que se faz isso? Eu vou dar aqui algumas orientações, se você quiser mais, pode entrar em contato conosco, comentar aí nos comentários, colocar alguma mensagem nos comentários que nós podemos falar mais a respeito disso. O sábado começa de um pôr do sol a outro pôr do sol, né? Em Levíticos mostra isso. Então, quando está chegando a sexta-feira, está chegando o fim do dia, nós nos preparamos a refeição do dia seguinte, a nossa roupa, tudo que vamos fazer é planejado na sexta-feira. E ao pôr do sol, nós já estamos tomando banho, nós já estamos com a Bíblia na mão, inário, já está tudo pronto, o lanche da tarde já está pronto. E ali nós fazemos um culto familiar. Oramos, cantamos a Deus, lemos algumas passagens, fazemos alguma atividade com as crianças relacionado à palavra de Deus, né, às coisas espirituais e celestiais. E depois que a gente canta, ora, a gente tem um lanche ali, a gente tem uma confraternização e depois a gente descansa. No dia seguinte, quando já é de dia, nós vamos à igreja, nos arrumamos, né? A roupa já estava toda pronta e tudo mais. Tomamos o de jejum, nos arrumamos, vamos à igreja, participamos ali da comunhão com os irmãos, adorando ao nosso Criador, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e mantenedor. Após esse momento, nós voltamos para casa, almoçamos, vamos para um momento com a natureza, né? Saímos com as crianças para um momento com a natureza. E depois vamos visitar alguém, fazer uma visita missionária, dar um estudo bíblico. A gente vai orar pelos doentes e fazer tudo isso. Nesse dia, nós não fazemos nada, nada mesmo, em prol de nós mesmos. É doação para Deus e para o próximo. Então, esse dia é um dia muito especial. É um dia em que realmente nos esquecemos de nós mesmos e resolvemos nos doar para Deus e para o próximo. E aí, ficou alguma dúvida a respeito do sábado, do sétimo dia? Você quer deixar algum comentário para nós aqui? Será um grande prazer receber o seu comentário, será um grande prazer também responder. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Aproveito e convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, para você conhecer mais a respeito de verdades como esta. E eu te convido a tomar uma decisão, uma firme decisão, ou melhor, uma firme posição ao lado da verdade de Deus. O meu desejo é que o Espírito Santo guie você e que você tome essa decisão consciente, não de uma forma inconsciente, mas ouça a palavra de Deus, estude por si próprio, seja um bereano e procure saber se essas coisas de fato são assim. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Fica com Deus. IAG, juntos avançaremos.